São 8 horas e 44 minutos, já está na linha com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, o professor Delfim Neto. Professor, bom dia para o senhor, mais uma semana começando. O que o senhor está achando dessa discussão, dessa nova agenda econômica que o ministro Paulo Guedes está prometendo entregar agora? Parece que vem aí reforma... Thaís, você desapareceu. Eu desapareci? Não, mas eu estou aqui, professor. Vamos começar de novo, então. Sua voz desapareceu. Bom dia. O senhor está me ouvindo agora? Você está bem? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Vamos lá. Eu estou querendo saber a sua opinião sobre essa novidade aí que pode vir da agenda econômica do ministro Paulo Guedes, que vai incluir agora reforma administrativa, mudanças na regra de ouro, quer dizer, tem uma renovação aí dessa discussão. O que o senhor está achando dessa agenda toda? Tem esperanças positivas para o andamento dela no Congresso, professor? Deixa eu dizer, Thaís, eu acho que o que aconteceu foi o governo ter perdido, na verdade, completamente o controle da sua agenda. Ela está perdida e ela está realmente abandonada no Congresso, caminhando ao sabor das decisões do próprio Congresso, de forma que mesmo medidas que são interessantes e importantes estão sendo levadas em banho-maria. Não tem, na verdade, eu acho que é muita ideia, Thaís. A cada momento. Nós teríamos que ter muito mais foco para que a coisa possa funcionar. Eu acho que o governo não entendeu como funciona o Congresso. O governo não entendeu, e é impressionante, porque ele tem duas pessoas, o presidente Bolsonaro e o ministro Onyx, que viveram no Congresso, mas sempre viveram um ambiente próprio, isolado. Eles não têm ideia de como funciona o Congresso. O Congresso tem leis, o Congresso tem normas. No Congresso a palavra vale. Quando a palavra empenhada não é cumprida, você perdeu toda a tua credibilidade. O governo se meteu a fazer negociações desde o início, chamando isso de nova política, e negociações feitas por pessoas que não tinham autoridade para fazer e nem força para executar. Ou seja, o governo lentamente perdeu toda a credibilidade junto ao Congresso. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, ontem o MDB fez sua convenção nacional em Brasília e elegeu o deputado Baleia Rossi, que, aliás, é autor de uma das propostas de reforma reforma tributária, né, tributária, que está colocado sobre a mesa, etc. Mas ele, durante o seu discurso, ele falando sobre a necessidade de geração de empregos, ele mencionou uma ideia que é interessante, mas certamente não é suficiente. Eu queria que o senhor, sobre a geração de emprego, falando que se colocar o povo para limpar praças e ruas e tal, vai gerar emprego, certamente vai gerar emprego, mas não é por aí que o Brasil vai superar o déficit de emprego, né? O que é que o senhor diria ao Baleia Rossi ouvindo o que ele falou? Deixa eu dizer, desemprego só vai diminuir quando voltar a um crescimento robusto, equânime e estável. Não vamos ter ilusão, não adianta ter truques como este. Tá bem, você poderia dar um pouco de emprego, da mesma forma que hoje você desperdiça aí 3 ou 4 milhões de pessoas, simplesmente dando segurança para os outros. O que existe de desperdício no fator mais importante da economia, que é a mão de obra, é gigantesco. Não é esse na minha opinião, é um problema. Até poderia ajudar em algumas formas, se realmente os municípios decidissem fazer isso. Mas seria um efeito muito pequeno. Na verdade, nós temos que nos convencer. O Brasil, o desemprego só vai reduzir-se e de maneira contínua quando ele engrenar um crescimento econômico e social que seja razoavelmente robusto, que seja equânime e que seja estável.
É este crescimento que vai dar a garantia para aqueles investimentos que são os que produzem o próprio crescimento. Todas as outras soluções podem ser até imaginosas, mas realmente terão importância muito pequena. Professor, é o Rafael, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Rafael. Professor, semana passada o Senado aprovou em primeiro turno a reforma da Previdência e aí houve uma série de interpretações a respeito da decisão de alguns senadores de retirarem o que o governo queria alterar no pagamento do abono salarial. Então fica mantido o pagamento do abono salarial para quem ganha até 2 salários mínimos. O senhor acha que essa decisão foi boa, foi correta, pode ser interpretada como derrota para a reforma da Previdência? Eu não diria que é uma derrota, mas seguramente foi uma coisa muito, muito desagradável. Foi uma mensagem para o governo. Mas o governo perdeu por 9 votos. Ou seja, ele já não tem segurança nem sequer naquela maioria que votou o projeto original. De forma que foi por isso que foi obrigada a suspender a votação, porque era possível, naquele clima, que outras emendas ainda desidratassem mais a reforma. Na verdade, Rafael, é que o governo não entendeu o que está acontecendo. Ele prometeu a reforma da Previdência até o fim de julho, agosto, antes que se tornasse a eleição de prefeitos e vereadores se tornasse a coisa mais importante. Todo deputado federal, todo senador depende da política local. Neste momento, os atuais detentores do mandato sabem que no ano que vem vai haver uma eleição que vai favorecer a eles ou aos seus inimigos, dependendo quem tiver mais recursos para enfrentá-la. O que está acontecendo, Rafael, é exatamente isso. É que há uma contradição insanável entre os interesses da economia, da política local e os interesses da política nacional. Nós não vamos ter ilusão. De aqui para frente, tudo girará em torno da política local. É a política local que determina a grande política nacional. Professor, tudo começa no vereador. Professor, eu estava muito curioso de saber a sua opinião sobre essa discussão da partilha dos recursos do pré-sal para deputados também adquirirem o direito de distribuir, pelo menos ali, a proposta do governo, né, do ministro da Economia, é de que os deputados e senadores apontem ou designem a aplicação de 10% daqueles 100 e tantos bilhões de reais que estão previstos. O que é que o senhor acha disso? Isso demonstra exatamente o que eu estou dizendo. O importante hoje é que cada sujeito que tem posição, cada sujeito que é federal, deputado federal atualmente, ou senador atualmente, sabe que no futuro ele estará lá ou não, de acordo com o poder que ele der para os prefeitos e vereadores que estão com ele. Você levantou uma questão interessante. Aqui só existe o seguinte: um dos dois vai ganhar. Ou ganho eu, ou ganho o meu inimigo. Portanto, eu tenho que dar para os meus a maior quantidade de recursos para dar-lhes a maior probabilidade de ganharem. Então, essa coisa que está aí é muito mais profunda do que parece. Nós estamos dividindo hoje o poder futuro. É por isso que é difícil chegar a um acordo. Professor Delfim, bom dia. O Pedro Campos, tudo bem? Fala, Pedro. O que o senhor está achando dessa história do ministro do Turismo aí? O presidente da República vai ficar com custo político por manter o ministro no cargo aí depois de indiciamento e denúncia do Ministério Público? Caso de paixão não se discute.
Então eu encerro a entrevista. Bom dia, professor Delfim. Bom dia, Zé. Que alegria te ouvir. Com a distribuição dos recursos aí do mega leilão do pré-sal, como é que o senhor está vendo essa questão aí? Congresso querendo distribuir toda a 15%, guerra que está acontecendo. Não é 15% para estados, 15% para municípios. Os atuais deputados e senadores pretendem tirar os recursos para continuarem sendo deputados federais e senadores. É por isso que essa briga é muito mais profunda do que parece. A distribuição desses recursos, numa larga medida, determinará quem estará no futuro na posição dos atuais deputados federais e dos atuais senadores. Por isso essa média aí com municípios, mais 15% para o fundo de participação dos municípios, que não dá conta nunca, né, dos recursos que os municípios precisam. Tantos são os municípios. E aqui, Zé, o que acontece é o seguinte: a maioria dos municípios não tem, nem sequer se sustenta por conta da sua renda. Recebe recursos federais e estaduais. O que está em discussão agora é o seguinte: é um bolo de presente, que é a concessão onerosa, que vai ser distribuída. Agora, a distribuição vai determinar, numa larga medida, quem volta e quem sai do Congresso, deputados ou senadores. É por isso que essa guerra só pode ser resolvida realmente por uma arbitragem de uma liderança sólida, que eu não vejo no caminho. Então, uma boa semana para o senhor. Uma boa semana para os senhores e para o Brasil.